Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma Lectio Divina aqui nos canais da RCCBH. Estamos aí na segunda semana desse mês de janeiro, desse novo ano de 2023. Hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro, e que nesse dia nós possamos juntos fazer o nosso momento de oração com a palavra de Deus, aqui no nosso espaço. Você aí da sua casa, já prepare o seu coração, já prepare o seu espaço de oração, para que aqui comigo, nesse dia de hoje, nós possamos juntos adentrar a palavra de Deus, mergulhar nos mistérios do Senhor e escutar aquilo que Ele tem para nós no dia de hoje. Portanto, para bem rezar esse momento, para bem meditar a palavra, para bem orarmos junto dela, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo, né? Ele que alinha os nossos sentimentos, retira de nós toda distração, toda preocupação, para bem rezarmos com a palavra no dia de hoje. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos à primeira parte da nossa Lectio Divina, que é na leitura da palavra. O evangelho de hoje se encontra no livro de São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e, sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao ler essa palavra, nós temos uma pequena parte da missão de Jesus, né? Que Jesus veio para curar, para salvar, para libertar esse povo oprimido, e já começa a palavra dizendo que assim que saíram da sinagoga. Então, Jesus já estava em missão de anunciar, de pregar na sinagoga, né? E aí eles se dirigiam primeiro à casa de Simão e André. E a palavra me traz a passagem onde Jesus ele cura a sogra de Pedro da febre. Ele a toma pela mão. A palavra diz, aproximou-se ele, tomou-a pela mão e levantou. Imediatamente aquela mulher se põe a servi-los. Então essa mulher ela é curada, né? As coisas deviam estar lá todas para fazer, porque uma pessoa com febre não consegue, né, fazer muitas coisas, e ela imediatamente coloca a servi-los. E a palavra continua dizendo que, olha, depois à tarde a cidade inteira se reuniu na porta, né? A porta onde Jesus estava, na casa de Pedro, e ali ele expulsou muitos demônios, curou muitos leprosos. Mas a palavra me diz que ele não permitia que os demônios
falassem, porque conheciam a natureza divina de Jesus, sendo o Messias, né? Caminhando ainda, Jesus ele sai de madrugada antes do amanhecer para orar, né, no secreto, no deserto. Os discípulos o procuram, porque muita gente estava procurando Jesus, né? E aí Jesus os chama a continuar essa missão nos outros povoados, anunciando a palavra, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galiléia, expulsando todos os demônios. Quero meditar nessa palavra hoje, com essa pequena parte, né? Sendo a oração como a base, o sustento para a missão. É interessante quando eu pego essa palavra, e aí eu vejo que Jesus ele tinha acabado de sair da sinagoga. Estava ali ensinando, estava ali pregando, estava ali falando das verdades do Evangelho. Ele sai dali e vai para a casa de Simão e André, continua fazendo a missão dele de curar os enfermos, cura a sogra de Pedro. E aí ele descansa na casa de Pedro e na casa de André, na casa de Simão, né? E na casa de André não. Jesus ele não descansa. O povo vai atrás de Jesus, os enfermos, os possessos de demônio. A palavra vem dizer que toda a cidade estava reunida diante da porta da casa onde Jesus estava, e Jesus ali continua realizando essa missão. Ele expulsa os demônios, ele cura os leprosos e oprimidos pelas doenças. E aí que é legal, porque de manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, algumas versões da Bíblia diz que é de madrugada que Jesus se levanta, porque é o momento que, acredito eu, não haviam tantas pessoas procurando Jesus, ou não tinham pessoas procurando ele. E Jesus ele vai ali orar no deserto. A oração ela é a base de tudo. Se Jesus, enquanto Deus Filho, orava, né? Ele buscou o sustento na oração para a missão dele, para cumprir essa missão. Quem dirá eu preciso me colocar nessa palavra hoje, sendo a oração a base, o sustento para a minha vida, para a minha missão enquanto igreja, enquanto renovação carismática, mas a minha missão também na minha família, a minha missão no meu trabalho. A oração ela precisa ser base de todas as coisas, para que eu testemunhe esse Jesus que cura, que liberta, que salva. Não sou eu, mas o Jesus que mora em mim, o Jesus que eu anuncio. E é interessante porque Jesus ali orando, os discípulos o procuram, porque muita gente ainda o procurava, e Jesus ele continua a sua missão. Então não tinha tempo de descanso, não tinha momento de descansar aqui, de tão grande que é a missão de Jesus, e de tanto que existe um povo sedento pela palavra, sedento por cura, sedento por libertação. Então eu preciso, nesse dia de hoje, assumindo essa palavra, assumindo a oração como base de todas as coisas, a base da missão da minha vida. Jesus ele me ensina que a oração ela é sustento para a minha vida, ela é sustento para o meu ministério, para que eu continue anunciando que Jesus é o Salvador, para que eu continue levando nele, por ele e para ele a cura, a libertação dos oprimidos, a esse povo que precisa. E ainda hoje, nos dias de hoje, existe esse povo, né, que procura a cura, que procura a libertação, que procura a transformação. E só iremos encontrar, esse povo só irá encontrar em Jesus. Portanto, nesse dia, Jesus, diante da tua presença, diante da tua palavra, nesse momento de oração, eu quero colocar meu coração em direção ao céu. Alimentado por essa palavra nesse dia, eu quero, assim como Jesus, me colocar em oração diante da tua presença, pedindo que
o Espírito Santo seja derramado sobre mim, sobre a minha vida, para que eu seja sustentado pela Tua mão poderosa, Senhor. Para que essa obra ela seja realizada primeiro em mim, essa obra de cura, de libertação, essa obra de transformação, Senhor. Porque eu também preciso ser curado, eu preciso ser transformado, eu preciso ser liberto. Portanto, nesse dia, Senhor, eu te peço essa graça. Sustenta-me, Senhor. Todo cansaço, todo fardo excessivo, toda vontade de voltar atrás, de olhar para trás, Senhor, seja retirado do meu coração. Que todo cansaço espiritual, tudo aquilo que eu carrego que não edifica, que não me edifica, Senhor, seja retirado dos meus ombros. Dá-me os ombros mais fortes, dá-me o dom da fortaleza, da esperança nesse dia, Senhor, para que eu continue caminhando, para que eu continue anunciando que o Senhor é o Salvador, para que eu continue essa missão, Senhor, que o Senhor deixa para mim no dia de hoje, de continuar levando a Tua palavra, a Tua mensagem a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que necessitam, Pai. Envia sobre mim esse Teu Espírito, Espírito de sabedoria, Espírito de discernimento, de fé, de amor, de caridade, de esperança. Vem, Espírito Santo de Deus, que essa palavra ela seja selada no meu interior nesse dia. Que eu saiba, Senhor, nos lugares que eu estiver, a anunciar. Que eu saiba levar a Tua mensagem, a Tua palavra. Que eu seja inspirado e instruído pelo Teu Espírito. Recebe, Deus, o meu coração. Quero nesse dia, nessa contemplação, nesse momento de comunhão espiritual, bendizer a Deus e louvar e agradecer, né, por essa palavra. Olha que interessante. A figura da sogra de Pedro, a sogra de Simão, essa mulher que estava enferma se levanta e põe a servir. Então que eu possa aprender, né, que nessa contemplação, nesse momento de comunhão espiritual, que eu aprenda nesse dia hoje com a sogra de Pedro, que eu possa transformar essa contemplação, esse momento de comunhão espiritual, nessa atitude como a sogra de Pedro. Eu que fui curado, eu que fui transformado por essa palavra no dia de hoje. Que eu esteja preparado para servir Jesus. Que eu esteja disposto a me levantar e a me colocar a serviço de Jesus no lugar que eu estiver. E hoje essa palavra me confronta, porque quantas vezes eu falo com Jesus, eu preciso de uma folguinha, né? Eu preciso de um descanso. Mas é urgente, é necessário o anúncio do Evangelho. Que essa palavra ela me transforme no dia de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradeço você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha aqui em mais uma manhã, em mais um dia de Lectio Divina, aqui nos canais, no Facebook, no YouTube. Que a palavra de Deus ela continue sendo efetiva nas nossas vidas. Se você puder, compartilhe aí esse vídeo com as pessoas que você conhece, com as pessoas que hoje precisam escutar essa palavra, precisam viver essa mensagem. Deixe aí seu comentário, esse espaço é nosso para você testemunhar as graças de Deus, para você deixar aí sua mensagem para tantos irmãos de tantos estados. Que Deus muito abençoe sua vida. Amanhã nós estamos aqui novamente com a nossa Lectio Divina, a partir das 6 horas da manhã. Eu aguardo você. Nós estivemos unidos e continuaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.